Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos dar continuidade à variação das espécies no estado doméstico, da teoria das espécies. Já tem tudo isso ainda que a gente vai falar. O assunto de hoje vai ser sobre a indefinição da variável e a variável de erro e talvez a ação indireta, as alterações de condições de existência. Então vamos começar com a indefinição de variável. Cada uma das variações indefinidas que encontramos na plumagem das aves, das nossas capoeiras, deve ser o resultado de uma causa eficaz. O que ele está querendo dizer aqui nessa parte? Ele está querendo dizer que para que tenha um resultado, por isso que eu estou falando mais devagar essa parte. Para existir uma variação indefinida, houve ali uma causa que foi eficiente. Se a mesma causa atuasse uniformemente durante uma longa série de gerações, sobre um grande número de indivíduos, todos se modificavam provavelmente da mesma maneira. Fatos tais como das excrescências extraordinárias e complicadas, consequência invariável do depósito de uma gota microscópica de veneno fornecido pelo CINIP. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre o que ele está dizendo aqui. Se existir uma modificação uniformemente variada gerada de uma indefinição que foi eficaz, nós temos aqui um caso de várias gerações que vão estar desenvolvendo essa variação. E o exemplo que ele dá nisso daqui é o exemplo das plantas que são venenosas. As plantas que são venenosas foi fornecido gotas microscópicas de veneno que foram modificando em gerações. Isso daqui ele chama de modificação singular, que é uma propriedade que não vem de todas as plantas, mas foi algo indefinido que aconteceu, foi eficiente para que as próximas gerações tivessem essa alteração, que é uma alteração química na seiva, tudo com uma minúscula gota de veneno. Olha só que da hora. A mudança das condições, ela produz muito mais vezes uma variabilidade indefinida do que definida. Isso aqui é importante. Até mesmo dentro da física e dentro da química, quando a gente estuda em laboratório, tem a questão de gases, que eu gosto muito de trabalhar com questão de gases, controle de gases, cinética de gases, porque isso aí vai muito da questão de... Por que eu gosto de trabalhar com gases? Porque a indústria, tanto a indústria energética quanto a indústria nuclear, trabalha com gases, como é que faz o enriquecimento, por exemplo, do plutônio. Para a gente conseguir tirar o isótopo dele mais fudido, vamos dizer assim, a gente trabalha separando gases, só para vocês terem uma ideia. E isso eu digo como exemplo de como a mudança de condições ele faz variáveis indefinidas. Se fosse como na química, que a gente conhece as leis dos gases e a cinética dos gases, a gente consegue controlar através das condições o que o gás vai fazer. Só que no caso da natureza, quando muda as condições, existe muito mais variabilidade indefinida do que definida, porque as condições elas vão agir de forma diferente. Não é como dentro de um laboratório. Aí aqui ele fala, a primeira goza provavelmente de um papel muito mais importante que a segunda na formação das raças domésticas. Isso significa o quê? Que a mudança de condições de certos animais fizeram ele ter uma variabilidade indefinida e se tornou a raça doméstica. Como por exemplo, a gente tem a raça doméstica do cachorro e do gato, mas a gente tem as versões fudelância dela. Um gato do mato, por exemplo. Vai tentar criar um gato do mato para você ver se ele não vai brincar com a sua cara. E esta variabilidade indefinida traduz-se por inúmeras pequenas particularidades que se não podem atribuir em virtude da hereditariedade. Então a gente vê aqui que existe certos traços que são hereditários, mas existem traços que não são, que são de uma variação que ela é indefinida e singular, que não vem nem do pai, nem da mãe e nem de outro parente afastado. Diferenças consideráveis aparecem mesmo por vezes nos filhos da mesma ninhada ou em plantas nascidas em grãos provenientes da mesma cápsula. Então nós temos aqui uma particularidade dos seres e uma constância, que é como eu botei aqui. Então nós vemos que existem diferenças que são singulares, que são indefinidas e podem acontecer em filhos da mesma ninhada.
ou em plantas nascidas de grãos provenientes da mesma cápsula. Poderiam comparar-se esses benefícios indefinidos aos efeitos de um resfriamento que afeta diferentes pessoas de modos indefinidos, segundo o seu estado de saúde ou na sua constituição, traduzindo-se nos por bronquite, noutros por coriza, nestes por reumatismo, naquele pela inflamação de diversos órgãos. Então, nós estamos vendo nesse episódio de hoje, nós estamos vendo que a indefinição variável ela tem um papel muito importante para a natureza. E é exatamente como eu disse na aula de ontem, que a gente estava na aula de direito ontem. Isso aqui só reafirma o que eu disse para vocês ontem sobre a natureza em si. A natureza em si, ela é o que é. Existem traços na natureza que são indefinidos. Se existem traços na natureza que são indefinidos, é óbvio que eu não posso chegar para você e dizer que o ser humano é bom, é ruim, é o caralho a quatro, porque sempre existem traços que são indefinidos. Essa é a pura precisão. Eu estou sendo preciso na definição de natureza no geral e, consequentemente, da própria natureza humana, que é algo que é singular, indefinido e que vem de várias variáveis e muitas delas são impossíveis de você definir. É o que eu falei ontem, é a mesma coisa lá do paradoxo de Schrödinger. Não há como a gente dizer que a natureza do ser humano é boa, ruim ou caralho a quatro. Isso é impreciso. O certo mesmo é dizer que é indefinido, que é algo que está dentro de um espaço e tempo e que existe variáveis dentro desse espaço e tempo que a gente vai trabalhando em cima. Porque o fato, ele é isso. A gente nunca vai saber, por exemplo, a dor, a gente nunca vai saber o que é dor se a gente não sentir dor. Existem casos especiais que a gente, por exemplo, o fogo, entre outras situações. Mas a questão é, não há como você definir algo extremamente complexo e algo extremamente infinito. Como você pode ver aqui, existem vários modos de efeitos, todos indefinidos porque dependem do indivíduo. Uns ficam resfriados, outros eles vão ficar com bronquite, coriza, reumatismo e muitos podem até ter inflamação grave, porque vai depender da constituição da pessoa, a definição dela. E nem sempre isso vai ser possível. Você definir algo que é indefinido é muito difícil você fazer. E é por isso que você precisa entender Darwin, quando ele criou essa ideia de indefinição de variável, porque ele chegou num ponto que não dava para saber mais a origem. Chegou ao ponto do infinito. Não tem mais o que fazer aqui. Então a gente só vai trabalhar dizendo que ela existe uma variação que ela vai mudando e ela é eficaz. É uma variação de que ela é eficaz para chegar em outras gerações, mas ao mesmo tempo ela pode vir de variáveis diversas. E muitas vezes as condições vão dar mais margem a essa variabilidade indefinida do que em outros. Nós temos aqui um quê de particularidade do momento, para ser mais exato. E eu acho que por hoje é só, né? Não adianta nada eu botar um montão de conteúdo aqui se não dá para vocês degustarem devagar. Porque essa obra aqui, ela não é uma obra para você estudar de uma vez só. Ela é uma obra para você degustar, como um bom vinho. Por isso que eu vou terminar a aula por aqui. Na próxima a gente começa a variável de erro. Então até a próxima aí. Valeu, galera.